Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a orientadora Ana Cláudia, eu ministro a oficina de Relações Humanas aqui no Instituto Mirim de Campo Grande. E a aula de hoje a gente vai falar sobre situações de conflitos nas relações, respeito, reflexão, aceitação e empatia. Bom, o que é o conflito, né? A gente pode ver aqui duas figuras falando, né? Eu estou certa, eu estou certa, enfim. Mas o conflito, ele vem do latim, né? Conflicto, ele é o embate dos que lutam, né? Discussão acompanhada de injúrias, ameaças, enfim. São pessoas que sempre vão estar em choque, tá? Mas o conflito, é bom lembrar que sempre a gente está certo, né? O indivíduo sempre está se sentindo certo no que respeita à opinião, ideias, pensamentos. Bom, quais são os dois lados do conflito? Primeiro, a negativa, tá? A negativa é o conflito, é algo apenas prejudicial, devendo ser evitado a todo custo. E a positiva, que é verificar o que ele pode trazer de benéfico, diferente de opiniões e visões. Isso serve como aprendizagem também, tá? Um enriquecimento em termos pessoais e culturais. É bom lembrar sempre que o conflito ele sempre vai ter o lado bom e o lado positivo, tá? O positivo e o negativo. Bom, quais são as origens desse conflito, tá? Desde sempre, o ser humano, ele, enquanto membro de uma sociedade, está esse sujeito a cumprir obrigações, está sempre sujeito a obrigações, tá? Direitos, deveres, né? Mas assim, terá de saber lidar com os conflitos. Eu falo para a gente saber lidar especificamente dentro do mercado de trabalho, tá? E de fato, o conflito ali encontra-se presente nos diversos sistemas, tá? Sociais, independente do tempo e espaço. O conflito ele sempre vai existir. Quais são as formas de conflitos na sociedade? Bom, vocês podem lembrar que o conflito, ele tem vários, tá? Primeiro a gente vai falar do conflito, vou falar rapidamente aqui sobre o conflito interpessoal, que é o conflito entre pessoas, né? Sempre em algum lugar, em qualquer ambiente, a gente vai ter um conflito entre pessoas, ele é classificado como conflito interpessoal. O conflito intrapessoal, que é aquele conflito interno, que é individual, é nosso. Quando a gente fala, eu tô em conflito comigo mesma, então tá se relacionando a esse conflito, tá? Conflito intergrupal, conflito entre grupos, quando há dois tipos de grupos diferentes. Um exemplo, uma partida de futebol, né? Sempre vai ter o grupo tal e o grupo tal. Existe um conflito. Isso se chama conflito intergrupal, tá? Conflito internacional. Também é bom lembrar que a gente tem conflito entre países e civilizações, tá? Que são os conflitos aí entre os países ocidentais, orientais, enfim, tá? O conflito político, né? Onde as pessoas sempre estão, um conflito entre partidos, oposições, né? A gente está nas eleições passadas, a gente passou um conflito partidário muito grande, né? É bom lembrar isso para vocês. O político tal com o político tal. Então isso sempre vai existir, tá? E o conflito que é o nosso caso, que é o laboral ou profissional, que é aquele conflito no meio profissional, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, que esses conflitos existem no mercado de trabalho e como a gente vai poder melhorar cada vez mais. E o conflito religioso, né, que todo mundo sabe, que é um conflito entre crenças e tradições, tá bom? Bom, como solucionar os conflitos? Vou citar algumas coisas aqui para como você vai resolver esses conflitos especificamente dentro do mercado de trabalho, tá, gente? Mas você pode levar também no dia a dia da vida pessoal, familiar, enfim, tá? Como um todo. Para minimizar os conflitos, é preciso ter em conta alguns passos. Primeiro, criar um meio afetivo harmonioso. Sempre é bom a gente, no ambiente onde a gente convive, tentar sempre exercitar um meio afetivo harmonioso, tá? Segundo, saber lidar com as necessidades, pensamentos e ideias individuais. O conflito, ele também bem próximo, né? Especificamente dentro do mercado de trabalho, a questão dos pensamentos, né? Pensar diferente, agir diferente, ter ideias diferentes, tá? Construir um ambiente de respeito e aceitação. Eu coloquei aqui bem forte o respeito e a aceitação, por quê? Porque é uma das situações, né, que a gente tem que resolver. E por que o respeito ele tá bem presente nas questões do conflito, tá? E a aceitação também. Eu vou explicar um pouco mais isso também.
Olhar para o futuro e aprender com o passado. O conflito, ele é sempre, como eu falei para vocês, é importante a gente ter o lado positivo, porque faz a gente também, às vezes, quando a gente tem um conflito dentro do mercado de trabalho, com alguém, né, que trabalha com a gente sempre vai aprender também a saber resolver, a saber lidar com aquelas pessoas. Então, olhar para o futuro e aprender com o passado. O que eu posso melhorar cada vez mais? Desenvolver empatias. Bom, empatias eu sempre já falei em alguns vídeos, nas aulas anteriores, né? Se colocar no lugar do outro. Então, assim, desenvolver a empatia nas interações sociais. Quando eu falo nas interações sociais, são nos meios sociais mesmo, tá, galera? Estabelecer ferramenta de comunicação. O conflito, ele também precisa de diálogo, né? Para eu evitar um conflito, eu preciso dialogar, eu preciso comunicar com o outro, tá? Bom, formas de intervir nos conflitos. Como que eu vou intervir os conflitos, tá? Dentro do mercado de trabalho. Quando se verifica uma situação de conflito, poderemos recorrer. Sim, como que a gente vai resolver? Bom, a negociação, tá? Primeiro passo, dialogar, né? Como eu disse ali no slide anterior, chegar a um acordo com as partes envolvidas no conflito. É sempre bom a gente dialogar e resolver qual a melhor forma para as duas partes, tá? A mediação, eu vou falar um pouco mais sobre a mediação na próxima aula, mas aqui eu vou falar, assim, claramente, analisar os interesses em comum entre as partes. Então, é sempre bom a gente trabalhar a mediação. De que forma? Sempre analisar os interesses em comum entre as partes, estudar a alternativa de soluções e estimular possíveis soluções. Então, o que eu preciso melhorar para ambas as partes e o que está com as duas pessoas que estão enfrentando o conflito, tá bom? Outro, a conciliação. Tentar convencer as partes a alcançarem um acordo que, mesmo não sendo totalmente satisfatório, poderá limitar o conflito e minimizar perdas. Então, nem sempre algum acordo, isso vai favorecer ou desfavorecer a minha pessoa, tá? Então, essas são as formas de intervir nos conflitos. Na próxima aula, vou terminando por aqui. Na próxima aula, tá? Na aula 2, a gente vai falar sobre mediação de conflitos no trabalho. Como que eu faço essa mediação de conflito no trabalho, tá bom?